Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo 2012, falando de futebol local. E nada melhor que no estúdio o Freudina Fernandes, educador físico, treinador na Praça de Esportes dos Atletas. Também o Elbert Barbosa. Elbert, depois que jogou lá o Campeonato Baiano, ficou em terceiro lugar, o Vitória está te querendo, né? E aí, você tem passo preso alguém? Você tem 17 anos ainda? Tem passo preso? Aqui é o Casimiro, o Freio, ou São Francisco? Como é que está a sua situação? É que lá em Salvador, eu nunca tinha sido federado, não. Aí, esse ano que passou agora, 2011, foi o primeiro ano que eu disputei um campeonato fora, assim, que foi em Salvador, o Campeonato Baiano. Aí lá eu acabei sendo federado pelo São Francisco. Aí meu passe é do São Francisco. É do São Francisco. Interessante. A base começou aqui, quem vai ganhar dinheiro é o São Francisco. Começou no Casimiro de Abreu, esse que é o problema, viu, Fio? Você faz o atleta aí, depois vai embora e alguém fala assim, esse garoto despontou, arrebentou e foi criado lá na Bahia. Terrível, não foi, né? Isso aconteceu com vários atletas aqui, com Zé Leite, vários outros que começaram aqui. E agora, você tem alguma proposta para ir? Parece que você tem uma proposta do exterior. Do Natal para agora, aí o Freudina, ele conseguiu arranjar que era para ano passado. Eu tinha proposta de ir para a Itália. Aí, como ano passado não deu, aí no começo do dia 25 para agora, aí foi lá, o empresário ligou para ele, ele entrou em contato comigo e com meu pai. Aí já está quase tudo acertadinho, agora só falta marcar para mim ir até janeiro. Até o final de janeiro eu já devo estar indo já. Qual equipe que é? Acho que é o Sport em Lisboa. E Fio, conta um pouco mais disso aí. Normalmente, desde o ano passado, o Elbert é um dos poucos talentos que nós tivemos no Casimiro. Qual que é a posição dele? Joga de quê? Ele é meio atacante. Meio atacante. Então, ele teve uma base muito boa. A gente considera, ele foi considerado, ele está entre os 3 melhores treinadores de base do Brasil. Isso já foi comprovado, que é o Maurílio. Mas poucas pessoas dão valor no trabalho dele, né? Tá, mas é um cara de base hoje, Montes Claros. Referência, você pegar garoto entre 9,7 e 9,8, é o Maurílio. É tanto que nós tínhamos a base que é a Novo nós que tem hoje, era a base que a gente tinha no Casimiro. Nós tínhamos time no Casimiro até para 2014. Mas o que deixa a gente triste é o seguinte, Nicão veio aqui no programa e quando o atleta vem, a gente procura vasculhar a vida dele até mesmo para ter informação. E lá, em nenhum momento cita que Nicão foi revelado por jogador por equipe de Montes Claros, e sim pelo Mirassol de São Paulo. Lá primeiro fala que ele não é de Montes Claros, que ele é de Belo Horizonte. Só sabe que ele é de Montes Claros porque o pessoal fala. Mas na sua certidão ele é de Belo Horizonte. Por que vocês revelam tantos atletas, depois mandam para fora e quem ganha os lucros disso aí são as pessoas de fora e vocês não? Deixa eu falar com você. O que acontecia em Montes Claros seria uma rivalidade, que a gente fala assim, uma rivalidade boba. Porque Montes Claros é uma cidade que vai fazer 500 mil habitantes. Então tem espaço para todo mundo trabalhar. Sim. Mas o que acontece em Montes Claros hoje? Você tem um atleta lá no Maximin, As pessoas não vão procurar você que trabalha o atleta. Ele vai direto no pai do jogador. Vai no pai, vai na mãe, aí vai lá, oferece uma chuteira, oferece isso, oferece aquilo, aí acaba levando o garoto. Leva o garoto e não dá satisfação nenhuma para você, porque... Mas não cabe vocês registrarem numa equipe hoje aí? Não tem como você registrar um jogador até 16 anos. Não pode. Você não tem direito nenhum. O único direito que tem é só a família. Hoje, por exemplo... Vai falta de reconhecimento da própria família de deixar o jogador com você. Então, mas chega lá o empresário e leva o atleta e registra? Leva e faz o documento com o pai, faz o documento com a mãe. Já aconteceu o caso aqui em Montes Claros que o cara estava precisando de 1.000 tijolos. Pegou o filho dele e vendeu por 1.000 tijolos. Aí depois o que acontece? Ele vai para lá, não vira jogador profissional, não passa em time nenhum, aí volta frustrado da vida, e muitos não estudam. Lá, Herbert, vamos estudar, hein? Se não der a carreira de jogador de futebol, é uma profissão. Você faz o que sério? Estou terminando o terceiro já. E pretende fazer o quê? Nível superior? No momento, eu foco só em futebol. É muito pouco, viu? Não vai nessa, não. Faz um curso superior,
dedica alguma coisa, que se não der carreira profissional, e aí, você vai fazer o quê? Aí Né? Tem que ter uma profissão. procurava outra opção. Tá certo? Tem que ter agora, enquanto você está novo. Frio, vamos falar um pouquinho agora de futebol local. O Funor está chegando aí. Você foi convidado para assumir alguma coisa lá? Vai dirigir a equipe? Vai fazer parte da comissão técnica? O que aconteceu realmente? Não, eu não tenho pretensão nenhuma de trabalhar no futebol profissional de Montes Claros. Já tive a oportunidade de trabalhar no futebol profissional. Trabalhei durante 2 anos no São Caetano, com a maioria dos jogadores que estão hoje jogando o Campeonato Brasileiro. Tudo foi jogador, passou pela minha mão. Te dou exemplo como o Borges, Somália, o próprio Danilo que está no Corinthians, então, o Evaldo. Então, Jogaram com você? trabalharam comigo. Tipo, fiz um trabalho bom no Unai, em 2005. E de lá para cá, futebol profissional, você tem primeiro se estabilizar na base. Eu vejo futebol de Montes Claros, mas você tem que plantar uma base. Pois é, mas você acredita no Funorte, por exemplo, que está pegando a base dos juniores e a maioria dos juniores vai disputar a segunda divisão? Você não acha que é muito arriscado, não? A situação dos juniores da Funorte hoje é a situação que você tem que apostar e você tem que apostar naquela situação, se vai dar certo ou não. Mas a base que a Funorte tinha há 2 anos atrás seria essa base ideal para estar no profissional. Muitos hoje. já saíram. Muitos já saíram, já não tem mais idade de juniores, já não tem idade, já ultrapassou. É arriscado? É, mas depende do limite, de que você tem em caixa, irmão. Eu acho que primeiro você tem que se profissionalizar. E lá tem vários profissionais capacitados. Deixa eu dar um exemplo, o próprio treinador Borges fez um trabalho excelente, mas o Borges pegou uma base que havia de 3 anos atrás, que o próprio Edivaldo, que montou essa base. Né? Então, o Edivaldo Bento fez um trabalho para chegar nessa proporção. Vamos falar então, por exemplo, tem treinadores que falam que jogador para ir para a base, para ir para o profissional, ele tem que ir com 16 anos, 17, na idade que o Weber está aqui. 19 anos ele já estourou mais, se não der certo, acabou a carreira dele. A respeito do Mocão, você acredita nessa que está sendo prometido agora? Só que você vai responder isso para a gente depois do nosso intervalo comercial. Esse programa tem um oferecimento da Carine Lessa Confecções. Estamos batendo papo com futebol local, Frei Odinan, e o atleta Elbert. Sai daí não, que já já a gente volta.